Panamazônia, região da floresta amazônica que abrange 9 países, perdeu 724 mil quilômetros quadrados de cobertura florestal e vegetal entre 1985 e 2018. E para conversar a respeito disso, nós temos aqui o coordenador técnico da Rede Amazônica de Informação Socioambiental e Georreferência e também integrante do Instituto Socioambiental, ISA, Cícero Augusto. Bom dia, Cícero. Olá, bom dia, Glauco. Cícero, nós temos esses dados, né, que foram coletados por meio do mapa Biomas Amazônia, foram divulgados nessa quinta-feira, e a área perdida equivale aí ao território do Chile todo, né, entre 1985 e 2018, o que na prática significa que Exato. essa área tem 10% menos cobertura vegetal em 2018 em relação a 1985. Eu queria que você falasse a respeito desse e também de outros dados do mapa Biomas Amazônia e também da importância da gente ter uma noção do desmatamento de uma forma geral na floresta e não só aqui no Brasil. Perfeito, Glauco. Bom dia, obrigado pela oportunidade aí. RAISG, que é uma rede pan-amazônica formada por várias instituições não governamentais que formam esses 9 países, né, com exceção das Guianas, vem trabalhando ao longo desses 15 anos, 10 a 15 anos aí, no sentido de fazer o monitoramento permanente desses países e das porções que formam a Amazônia. Então, a gente vem no processo de evolução. Alguns anos atrás, a gente fez alguns estudos sobre as pressões e ameaças que impactam nesse bioma, né? Então, tem desde mineração, petróleo, rodovias, que estão impactando o avanço do desmatamento e a perda de floresta na Amazônia. Então, com o passar do tempo, esse processo de evolução foi mostrando que realmente as áreas estão é, perdendo parte da sua floresta. Com relação a esse estudo aí que a gente tem percebido, é um estudo que a gente acabou de fazer o lançamento ontem, e agora a gente está num processo de revisão de todos os dados. Fizemos uma avaliação preliminar, onde o processo de acurácia desses dados chega a 92%, ou seja, é um dado realmente que está bem próximo, está com acurácia boa, então a gente pode fazer alguns estudos significativos. Com relação à segunda pergunta, se você puder repetir que falhou na hora. Certo? Não, eu perguntei a respeito dessa importância, né, da gente ter os dados Sim. gerais, né? E então queria que você falasse também a respeito de um outro aspecto, na verdade, que eu acho que você conseguiu contemplar as duas coisas, mas de um outro aspecto desse estudo, que é o seguinte: a diferença do desmatamento entre unidades de conservação, né, e aquelas que não são protegidas por unidades de conservação. A gente sabe que as unidades de conservação e as terras indígenas acabam sendo menos desmatadas, né, tem mais proteção. Sim. No entanto, isso tem aumentado também, em especial nos 2 últimos anos. Como é que você vê a importância da gente ter as unidades de conservação como fator de proteção da floresta e também como que você vê esse desmatamento também nessas áreas nos últimos 2, 3 anos? Esse é um processo que não só na parte do Brasil também, não só na parte brasileira, mas nos outros países também tem se acentuado. Nesses últimos 2, 3 anos, esse desmatamento tem aumentado, não é tão grande igual o desmatamento interno, externo, perdão, fora, mas tem aumentado e é significativo. Com relação a esse monitoramento, a perspectiva de Heisg é que a gente tenha uma visão integrada da Amazônia, visão integral da Amazônia, perdão, e que esse monitoramento permanente ajude a pensarmos em políticas públicas para poder pensar a Amazônia como um todo, preservar essa Amazônia que é o que resta ainda floresta tropical aqui na América do Sul. Agora, o estudo ele não chega a contemplar o desmatamento feito após 2018. Você acha que Ah, nesses últimos anos aqui que a gente tem, né, em especial com dados do próprio INPE, que a gente vê inclusive tentativas de censura por parte do governo de Jair Bolsonaro, essa situação aqui pode estar mais agravada, por exemplo, no Brasil, pelo menos? olha, no Brasil é significativo, os números já estão mostrando isso nos últimos.
2 anos aí, 2018 praticamente e 2019, esse desmatamento tem sido significativo, tem passado praticamente os números dos 10 mil quilômetros aí. Nos demais países, esse desmatamento existe, só que está em menor proporção. Na realidade, a gente está falando de uma Amazônia brasileira muito significativa, né? Quase 62% de toda a Amazônia e todo esse limite. Mas a gente acredita, tem um estudo que estamos trabalhando agora com os resultados do uso do solo, eu acredito que em 30 anos a gente já tem os resultados do desmatamento nesse período aí. Então, a gente acredita que esse desmatamento nesses 2 últimos anos aí, em função das políticas também que foram adotadas e eventuais avanços em relação aos territórios das unidades de conservação que tiverem em suas bordas o avanço desse desmatamento. E em relação à origem do desmatamento, né, aquilo que o provoca, há pontos em comum entre esses países? Porque aqui no Brasil a gente sabe que existe uma participação muito importante da atividade agropecuária e também das atividades relacionadas à mineração nessa questão do desmatamento. Nos outros países também são essas atividades as principais responsáveis ou a gente tem contextos específicos conforme o país? Tem contextos específicos, mas de modo geral a mineração também tem avançado significativamente nesses outros países também, né? Alguns em relação à exploração madeireira tem um percentual acentuado, mas de modo geral são os mesmos que ocorrem aqui também no Brasil. E a gente pode apontar qual contexto específico, em qual país a situação do desmatamento da floresta amazônica é mais preocupante? Olha, eu não tenho os números exatos ainda, como eu te falei, a gente está nos estudos, mas tudo indica que Peru e Bolívia também estão nesse ranking aí depois do Brasil, né? A gente só não sabe te dizer, não te afirmar ainda quem que é o segundo, quem que é o terceiro, né? E possivelmente o terceiro ou quarto seja a Colômbia ali. Mas são números ainda preliminares, eu acho que em termos de tendência são esses países que eu mencionei. Onde a situação... Guiana e Suriname ali basicamente não tem muito desmatamento, praticamente zero também. Agora, Cícero, você acha que seria necessário se discutir justamente uma cooperação entre esses 9 países da Panamazônia para tratar da questão do desmatamento de uma forma unificada? A gente sabe que tem os contextos que são locais, mas também problemas que são comuns e também a questão das fronteiras. Você acha que tem que ser reforçada essa cooperação? Eu acho que sim, Glauco, eu acho que sim. São contextos políticos são diferentes, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão integral da Amazônia, né? Mesmo porque a- a- as condições socioambientais em cada país também tem que ser levado em consideração. Então, acho que é super importante esse reforço aí, isso eu acho que tem que acontecer mesmo. Tá certo, Cícero. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos aqui com o coordenador técnico da Rede Amazônica de Informação Socioambiental e Georreferência e membro do Instituto Socioambiental ISA, Cícero Augusto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.